Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Marluce Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Vou cantar agora uma música que compus junto com André Sobreiro, um amigo muito especial, que fala também de um tema muito especial, que é sobre o Evangelho e a nossa entrega ao mesmo de coração. Evangelho e coração. Recomeçar tá em tempo, a cada dia um novo início. Reaprender é se refazer, repensar em tudo aquilo que fez. Vamos rever nossos erros, descobrir o que prende o ser a dor, reconstruir nossa maturidade e os valores da vida mudarão. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Vamos seguir em frente, caminhar ao lado do nosso Mestre, modelo de amor e perfeição. Com ele a felicidade é garantida. Recomeçar, nos reconduzir e assim chegar mais perto de Deus. Não precisaremos mais chorar, pois a felicidade assim será conquistada. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Recomeçar tá em tempo. Olá, olha quem tá abrindo o programa de hoje. Eu, Luiz Henrique. Sejam todos bem-vindos, amigas e amigos ouvintes e internautas. O nosso programa tá em novo dia e horário, sábado às 20 horas. Reserve esse horário para assistir os programas Novos Tempos.
pelo Web Rádio Deus Conosco, nossas redes sociais e canais autorizados. Aproveitem, o nosso programa tem 60 minutos, dedicado a você que nos assiste. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Lembramos que o nosso programa é retransmitido na Web Rádio Deus Conosco toda segunda-feira às 6 horas e quarta-feira às 18 horas. Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em onda de luz. No programa da semana passada, nós vinculamos uma mensagem de Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, do ano de 1959, conclamando os espíritas a união e a resolução de suas querelas num clima de harmonia e de concórdia. Algumas pessoas solicitaram-nos para que pudéssemos repetir a mensagem e vamos colocá-la a seguir. Meus amigos, Jesus nos abençoe. Espiritismo no Brasil é a reviviscência do Evangelho de Redenção. Não nos esqueçamos dessa verdade simples, para que não estejamos desajustados, à frente das responsabilidades que esposamos perante o Senhor. Em outros climas sociais e políticos, a doutrina consoladora dos espíritos tem sido relegada à retórica ou à discussão, convertendo-se em mero experimento científico, ou em pura divagação filosófica, procrastinando-se divinas realizações do plano superior, que objetivam a sublimação da humanidade. Raros círculos, fora do santuário brasileiro, guardaram fidelidade à expressão real do Espiritismo, como genuíno mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, na restauração da Boa Nova, em sua primitiva feição. E, amparados pelo acréscimo da misericórdia divina, nosso movimento, expresso em suas atividades essenciais, o soerguimento do homem para a Era Nova, descerrando vastos horizontes ao conhecimento santificante, como fator decisivo de recondução do homem moderno, às bases da civilização cristã, que esperamos seja efetivamente erguida no planeta, nos séculos futuros. Somos, desse modo, no Brasil, obreiros da celeste revelação, trabalhando na construção da legítima fraternidade, que, em nos regenerando, retificará igualmente a esfera que evoluímos, no rumo das supremas edificações do Espírito, na glória por vindoura. Não podemos assim, segundo nos parece, comprometer a estabilidade de um cometimento que, no fundo, não nos pertence, estabelecendo qualquer serviço de incompreensão, ou intolerância, que redundaria em maior agravo de responsabilidade, para nós mesmos. Aprendamos, pois, a decidir nossas afirmações de trabalho, e a solucionar os problemas que nos afligem, no templo da união fraternal, sob a inspiração do Mestre que nunca falha, a benefício dos discípulos de boa vontade. Não possuímos, pessoalmente, qualquer credencial que nos autorize a formular apelos à concórdia e à compreensão dos votos que abraçamos diante de Jesus. Cada qual de nós permanece no setor de luta que lhe foi atribuído pela eterna sabedoria, e devemos, antes de tudo, cultuar o respeito à tarefa dos nossos associados de ideal, sem interferências descabidas, no esforço a ser realizado individualmente, por nós todos, nas linhas de ação renovadora, que nos reúne os braços, e os pensamentos, as esperanças e os corações. Contudo, tanto quanto nos seja possível, auxiliemo-nos uns aos outros, para que a obra da unificação dos espíritas do Brasil, não periclite por nossa causa. Recordemos a gravidade da hora, que o mundo inteiro atravessa, desfalecendo a míngua de cooperação, e de entendimento, de humildade, e de amor, e que não nos esqueçamos de que, quase 1 milhão de companheiros do espiritismo cristão, na terra que nos acolhe, esperam de seus orientadores exemplos de fé, e trabalho sadio, de esforço, e renunciação pessoal, na aplicação, com o Mestre da eterna verdade. O momento não comporta divergências e deserções, no escuro desvão das atitudes precipitadas, e, na abençoada sementeira de luz que, entre nós, se cobre de flores, não será justa,
A deliberada implantação do escauracho venenoso do personalismo desequilibrado, erva sufocante e daninha que, em todos os tempos, tem asfixiado as melhores esperanças da humanidade melhor. Considerando, desse modo, o patrimônio das obrigações que nos foram cometidas, doemos todos os recursos ao nosso alcance, para que nosso programa de harmonia e confraternização não se reduza a discursos e textos brilhantes, sem significação para as nossas tarefas substanciais. Alguém já disse que o Espiritismo será aquilo que os homens dele fizerem, porque, indiscutivelmente, somos a instrumentalidade de Jesus, concretizando-lhes os planos de redenção sobre a terra. Façamos, pois, quanto estiver em nossas mãos, para que as resoluções da nossa doutrina de amor sejam firmadas em assembleias dignas do nosso movimento de santificação, para que a vitória nascente de nossa união evangélica seja, de fato e de verdade, hoje e sempre, uma bandeira de esperança e salvação para o mundo, em nome do nosso Divino Mestre e Senhor Emmanuel. Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, no dia 31 de agosto de 1953, pelo médium Francisco Cândido Xavier, dirigida a Francisco Spinelli, Bade Elias Cury e Simões de Matos. Extraída de O Espírita Mineiro, de agosto de 1953. Publicado em Reformador, em novembro de 1953. Integra o livro Cartas do Alto, da Vinha de Luz Editora, organizado por João Marcos Wegelin. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Além dos outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie é revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia,
abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. No programa de hoje, estamos homenageando Ivone do Amaral Pereira. Ela foi médium, escritora e um exemplo para todos nós. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Apresentação: Luiz Henrique. E aí, estamos de volta com a dica de filmes para vocês. As Mães de Chico Xavier. Assistam o trailer. Sabia que eu te amo? Pra você não esquecer esse dia de hoje. Tô grávida. Você andou se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Você não tem esse direito. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização pra filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. Raul fugiu da clínica. O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Eu sinto muito, Lara. É verdade isso. Tira, Lara. Eu tô aqui. Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. Eu vou procurar o Chico. Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. E já é muita coisa. Minha filha, saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Meus queridos pais, eu fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. Meu filho. Santiago, roga que você preserve a vida que carrega. Querida mãezinha, sonhe, seu filho tem. Olha eu aqui, voltei. Qual é o seu sonho de vida? É ter uma casa? Mudar o mundo? Ter uma família? Vamos conversar um pouco sobre qual é a motivação dos seus sonhos. Assista agora o vídeo da FEB TV. Imagina o universo. Imagina agora o seu sonho de vida. É viajar para Disney? É ter uma casa própria? É erradicar a fome do mundo? Transformar para sempre a história da humanidade? Ser atriz ou ator de novela? E o que será que isso diz sobre você? Vamos conversar sobre isso?
Qual o seu sonho? Não, esse não é um teste de personalidade, você pode ficar tranquilo. Mas identificar esse sonho pode sim dizer muito sobre o seu papel no mundo. Eu já compartilhei com vocês em um outro vídeo que o meu sonho, quando eu era mais novo, era ter um programa de TV. Eu já sabia o nome, eu já sabia a emissora, eu já sabia os quadros, eu já sabia a duração. Depois de um tempo, esse sonho foi mudando, foi se adaptando, foi ficando de lado. Talvez ainda exista em algum cantinho aqui dentro. Tá aí o Cidadão do Universo, que não me deixa esquecer, inclusive, né? Você vê que é uma experiência semelhante. Você tinha imaginado um programa de TV, tá aqui com um quadro semanal dentro da FEB TV. Hoje, talvez o meu sonho seja mudar o mundo por meio da educação, algo do tipo. Mas é importante ter isso em mente para dar uma norteada no nosso dia a dia, para saber o rumo que a gente está seguindo. Esse sonho que brota no seu coração, que te enche os olhos, que te motiva, pode ser a melhor síntese que você tem do seu plano existencial. Esse plano, como a gente também já falou em um outro vídeo, é composto por 2 elementos básicos. O nosso programa existencial, aquele que diz respeito à nossa relação com as outras pessoas, profissão, família, religião, etc. E o propósito existencial, a principal virtude que trazemos para ser trabalhada por meio dessas experiências. Paciência, humildade, fé convicta são algumas das opções. Esse plano pode ficar bem perceptível quando a gente observa esses elementos. Nosso lugar no mundo, o que enche o nosso coração, o que nos move, o que nos incomoda. Por isso, eu volto a dizer o que eu falei lá no início. É fundamental saber o que te move. E isso mesmo que seja algo simples, sabe? Você pode me dizer, por exemplo, Tiago, meu sonho é ter a minha casa, ter meu canto. E tá tudo bem. Pensemos a partir disso, então. Conseguiu a sua casa própria. E aí, vai fazer o que depois? Tentar conseguir uma outra, maior, mais confortável, e assim vai indo, uma depois da outra, até quando isso te preenche? Ou a sua expectativa é ter a sua casa própria para ter um pouco mais de tempo, não precisar trabalhar tanto, ter um lugar para se refazer em segurança depois das horas dedicadas ao trabalho no bem? Você percebe a diferença na motivação? Ser um cidadão do universo é ter consciência de que nós estamos sim reencarnados, com necessidades materiais, mas que nosso propósito não deixa de ser cósmico. Estamos aqui sim, mas conectados com uma rede de trabalho internacional. Estar no mundo sem ser do mundo, como recomenda Jesus, é exatamente saber que pertencemos às estrelas. Em termos práticos, mas também em termos de potencial. Você consegue encontrar esse propósito na sua vida? Dá para se sentir inspirado a partir desse compromisso? Conta pra gente aqui nos comentários. Se fez sentido pra você, lembra de mandar esse vídeo pra quem tá precisando dar uma meditada sobre a vida? Na próxima quarta tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Mas identificar esse sonho pode dizer... E aí, gostaram do programa de hoje? Então, falou, valeu, valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Nós vamos falar sobre uma figura excepcional no mundo do espiritismo, uma médium também de grande calibre, também excepcional, cuja mediunidade foi elogiada por Chico Xavier e que nasceu em 1900, num 24 de dezembro. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender
sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Às 6 horas da manhã do dia 24 de dezembro de 1900, na pequena vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro, renascia em La Espírita Ivone do Amaral Pereira. Primogênita do casal Manuel José Pereira Filho e Elizabeth do Amaral Pereira. Ivone teve 5 irmãos, além de outro mais velho, filho do primeiro casamento de sua mãe. Seu pai, pequeno comerciante, homem generoso de coração e desprendido dos bens materiais, faliu por 3 vezes por favorecer a clientela em prejuízo próprio. Tornou-se pouco depois funcionário público, de cujos modestos proventos viveu até a sua desencarnação em 1935. Ivone viveu em lar pobre e modesto,
aprendeu com os pais a servir os mais necessitados, pois em sua casa eram acolhidos com carinho pobres criaturas sem recursos, inclusive mendigos. Contam seus biógrafos que, com 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta, em estado de catalepsia. Permaneceu nesse estado durante 6 horas. O médico e o farmacêutico atestaram a Ivone como morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul, e o caixão encomendado. A mãe, que não acreditava que a filha estivesse morta, retirou-se para um aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação fosse definida. Instantes depois, a criança acordou aos prantos. A infância de Ivone foi povoada por fenômenos espíritas, muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos, que considerava pessoas normais, encarnadas. 2 entidades lhe eram particularmente caras: o espírito Charles, que fora seu pai carnal e a quem considerava como tal, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada, foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas. E o espírito Roberto de Canalejas, que fora médico espanhol em meados do século XIX, outra entidade pela qual a médium nutria profundo afeto e com quem tinha ligações espirituais de longa data. Mais tarde, na vida adulta, manteria contatos mediúnicos regulares com outras entidades evoluídas, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Frederic Chopin. Aos 8 anos, repetiu-se o fenômeno da catalepsia, associado a um desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve marcou-a pelo resto da vida. Em espírito, foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos, na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito. A imagem, então, adquirindo vida, dirigiu-lhe as seguintes palavras: Vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não se lembra de mais nada. De fato, Ivone Pereira foi uma criança infeliz. Vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação na Espanha e de que se lembrava com extraordinária clareza. Considerava seus familiares, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a casa, a da Espanha. Esses sentimentos desencontrados e o afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, até os 10 anos, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Em ambientação reencarnatória propícia, teve, aos 8 anos, o primeiro contato com o livro espírita. Aos 12,
o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que a acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura repetida, um bálsamo nas horas difíceis. Aos 13 anos, começou a frequentar as sessões práticas de Espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes. Teve como instrução escolar apenas o curso primário. Não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, pois amava o estudo e a boa leitura. Tanto que, aos 16 anos, já tinha lido obras de grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano e Arthur Conan Doyle. Desde cedo precisou trabalhar para o seu próprio sustento. O fenômeno da catalepsia foi comum na sua vida a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de além-túmulo, dos romances, das crônicas e contos relatados por Ivone Pereira foram coletados no mundo espiritual, através deste processo. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Foi médium psicógrafa e receitista, assistida por entidades de grande elevação como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canalejas e Bittencourt Sampaio. Possuía mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por esta modalidade mediúnica. Os trabalhos que mais gostava de fazer no campo da mediunidade eram os de desdobramento, incorporação e receituário homeopático. Nessa última atividade, trabalhou em diversos centros espíritas de várias cidades em que morou, durante os seus 54 anos de labor mediúnico. Como médium psicofônica, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. Costumava ler nos periódicos e jornais nomes de suicidas e orava por eles constantemente, catalogando-os num livro de preces criado por ela. Era o que fazia como forma de reparação ao seu suicídio passado por afogamento. Passado algum tempo, muitos deles vinham agradecer-lhe as orações e davam-lhe fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão em que morava, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Por desdobramento noturno, Ivone Pereira visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances com os quais hoje nos deleitamos. Deixou 20 obras de sua lavra mediúnica, entre as quais Memória de um Suicida, considerada por Chico Xavier a que melhor retrata a profundeza do umbral. Este livro, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, foi recebido em 1926, mas editado somente 30 anos depois, em 1956, pela Federação dos Livros, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Nomié, Ressurreição e Vida, Sublimação, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível e Recordações da Mais, Bezerra de Menezes, Charles, Leon Tolstói
e Roberto de Canalejas. Embora conhecesse bem a arte poética, jamais psicografou qualquer poema. Deixou uma série de 10 livros destinados ao público infanto-juvenil, recebidos por intuição e supervisionados por Bezerra de Menezes e Leon Denis, livros que ainda não vieram a lume. Diz Ivone em entrevista a Jorge Risini em 1972. A formação do meu caráter foi feita pelo Dr. Bezerra. Segui sempre os conselhos dele. Mas houve outros espíritos que me guiaram, como Bittencourt Sampaio e Eurípedes Barzanufo, com quem trabalhei muito, principalmente em curas de paralíticos. Fecha aspas. A maior parte de sua atividade mediúnica foi exercida em Lavras e em outras cidades de Minas Gerais. Foi esperantista convicta e trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão, através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ivone Pereira serviu como médium de 1926 a 1980, quando um acidente vascular cerebral impossibilitou-a para a atividade mediúnica. Sempre humilde, terna e vivaz, morava num casarão em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, em companhia de sua irmã casada, Amália Pereira Lourenço, também espírita. Na noite de 9 de março de 1984, vitimada por trombose, desencarnou durante uma cirurgia a que se submetera no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Inhaúma. Tinha 83 anos e mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico exercido com amor e total devotamento ao semelhante. A Ivone Pereira, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento de mulher de bem. A primeira vez que eu visitei a Federação Espírita Brasileira, sede do Rio de Janeiro, e encontrei uma senhorinha encantável. E ela me disse assim, que a dona Ivone Pereira do Amaral, a grande médium, estava já adoecida, e os amigos, os irmãos de espiritismo, os amigos de doutrina, companheiros e amigas dela, ajudavam ela no dia do pagamento, levavam ela ao banco para ela receber sua aposentadoriazinha, pagar as contas, porque ela já andava com dificuldade, já estava adoecida. Então eles tinham aquele carinho. Dava o dia do pagamento, o presidente, Dr. Vantuil de Freitas, tinha aquele imenso carinho com a dona Ivone. Falava, gente, vai lá, pega ela, leva o que ela precisar. Né? Aquele carinho que a gente tem com essas pessoas pelas quais nós temos uma profunda gratidão. E com todas as outras, porque a caridade é o lema do Espiritismo. Então, certo dia, me disse essa senhora, dia de pagamento, que é um dia bom, né? É um dia bom para os nossos credores. Ela liga e fala com a senhora. Minha filha, bom dia. Tá tudo bem? Ela tá bem, dona Ivone. Hoje é o dia do pagamento, né? Minha filha, eu estou ligando para isso. Hoje eu não vou poder receber o pagamento. Mas por que, dona Ivone? Porque eu vou viajar, minha filha. Mas, dona Ivone, a senhora vai viajar? Mas a senhora não quer que acompanhe a senhora? Não, minha filha, nessa viagem
eu vou sozinha. Dona Ivone, isso é muito arriscado. Não, minha filha, não se preocupe, viu? Já está tudo acertado e eu vou ter companhia. Ah, que coisa boa, Dona Ivone. A senhora vai ter companhia? Vou, minha filha. Mas, Dona Ivone, quem que vai acompanhar a senhora? Que horário que é a viagem? Minha filha, a viagem vai ser às 10h30 da noite. Oh, tarde, Dona Ivone. E quem que vai acompanhar a senhora? O doutor Bezerra de Menezes. Ele disse que vai me acompanhar. Então você fique tranquila. E ela, na ingenuidade, achou que o doutor Bezerra de Menezes era um médico do Rio, encarnado. Passou, chegou de tarde, doutor Vantuil. Olha, mas eu não vi Dona Ivone. Aconteceu alguma coisa? Vocês levaram ela para receber? Ô, doutor Vantuil, eu esqueci de falar para o senhor. Dona Ivone vai viajar hoje. Vai viajar? Viajar para onde? Olha, ela não disse para onde. Mas vocês não prestaram auxílio? Alguém para ir com ela? Ela falou que já tem companhia. Já tem companhia? Mas que coisa estranha. Ela falou com quem que vai levá-la? Ela falou que vai viajar 10h30 e que é o doutor Bezerra de Menezes que vai acompanhá-la. Os outros falaram, meu Deus, ela vai desencarnar. 10h30, a Dona Ivone desencarna. Ivone Pereira, a nossa estimada médium. Então eu estou te contando algo sobre Ivone, porque se eu pudesse, eu te contava algo sobre Jesus, mas eu não tenho essa estatura espiritual. Eu queria te falar aqui algo sobre a alma do Cristo, mas está acima das minhas forças, está acima da minha capacidade. Ele é o nosso governador espiritual. Ele é o espírito mais puro que já encarnou na terra. Não havia espírito na terra capaz de inspirá-lo, porque ele é o inspirador de todos os espíritos da terra. Ele é o guia e modelo da terra. Deus fala por ele. Então, eu vou te contar um fato extraordinário, um só. Me perdoe, eu queria contar vários, mas eu vou te contar um só. Durante 3 anos, um pouco mais de 3, Jesus morou na casinha de Simão Pedro. Lá ele acordava antes que o sol nascesse, ele acompanhava os pescadores, ele entrava na pequena barca, ele participava do cotidiano, porque o evangelho de Jesus é trazer luz para o cotidiano. Se o seu cotidiano não foi iluminado, talvez o Espiritismo não tenha te iluminado ainda. Então aqueles companheiros simples da Galileia viram esse homem andar sobre as águas. Eu não vou tentar aqui explicar. Eu não vou tentar, porque eu já vi objetos se levantarem e se mexerem em reunião de materialização. Isso está explicado no livro dos médiuns, eu não vou explicar isso aqui. Eles viram, diante de uma multidão imensa, pães e peixes serem servidos sem fim. Eles viram
Pessoas, mulheres e homens, que vinham sem uma orelha, sem um pedaço do nariz, faltando um pedaço no rosto, faltando um dedo, e bastava que Jesus impusesse as mãos sobre eles, e o corpo físico deles se reconstituía. Durante 3 anos, eles presenciaram algo que a humanidade nunca havia presenciado e nem voltou a presenciar mais. Um Cristo encarnado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui,
Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Avancemos além, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio, admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.